Oi gente, tudo bem? Eu sou o Enerson, psicopedagogo do SESI Senai de Jaraguá do Sul. E eu sou a professora Laís, eu dou aula para aprendizagem industrial na área de moda. E nós estamos aqui para apresentar o programa de apadrinhamento para a primeira mostra científica aí de educação e tecnologia. O privilégio, que bom que a gente está nesse projeto, não é? E vamos falar aqui sobre esse apadrinhamento. Conta para nós aí. Nós nos encontramos, né, na sala dos professores. Poxa, vamos criar alguma coisa, com aluno com dificuldade, como que a gente pode mudar isso, essa turma tão diversa. Conta pra nós aí, como que a gente desenvolveu. A nossa principal dificuldade é isso, alunos que têm alto rendimento na turma e alunos que ainda precisam traçar um longo caminho para chegar ao mesmo nível, né? Então, como que um único professor com 30 alunos vai conseguir nivelar a turma, né? Isso é muito difícil na aprendizagem pela quantidade de alunos e pela diversidade de alunos que vem, né? A gente vê alunos São realidades diferentes, né? Realidades diferentes, formas de aprender diferentes também. E também tem o aluno que nem sabe o que ele está fazendo ali, né? Que para de paraquedas, né? Não sabe nem que curso que ele tá, então a gente tem que conseguir encantar ele, trazer ele pra gente, né? E isso reflete na evasão escolar, onde o aluno permanece no curso, porque se o aluno ele entra e ele não se identifica ou não consegue se colocar nessa turma, a possibilidade de desistência é muito grande. E até às vezes a falta de amigos, né? Porque muitas vezes ali ele não encontra um grupinho dele, né? Então fica sozinho e acaba às vezes desistindo ou tendo um rendimento baixo, não se esforçando. Isso acontece muito, né? Então o programa de apadrinhamento ele envolve isso, gente. Trabalhar com os pares, trabalhar com os alunos, combater a evasão, fazer com que esse aluno tenha esse desenvolvimento no contexto geral, não é? Tem dados disso? Sim. Como funcionou? Funcionou da seguinte forma. Peguei alunos que tinham notas altas, boa atitude, né, conseguem se desenvolver bem e coloquei eles como pares para apadrinhar alguém. Então, alguém que estava precisando de uma ajuda, né, a gente colocou eles juntos para fazer recuperação paralela. Então, teve avaliação, percebi notas baixas, pego alguém para ajudar esse aluno a conseguir melhorar. E até na motivação, né? O aluno mais desmotivado, tal, com o cara que tá pilhadão ali, que quer fazer, né? Exatamente, né? Para incentivar e explicar. Então ele não vai fazer pelo aluno, ele vai estar ali como apoio, explicar passo a passo, né? Dar essa orientação. E só fazendo uma ponte, não é o trabalho em grupo, não é isso. É um processo individual e que pode ser aplicado para todas as áreas, né? Pode ser aplicado. Nós não estamos falando só de desenho, a gente está falando também da indústria e tudo mais, não é? Isso, pode ser aplicado para qualquer turma, em qualquer lugar, mas sempre tem que ter aquela percepção de observar o processo e fazendo melhorias, porque no início, por exemplo, eu coloquei padrinhos para apadrinhar e depois percebi que eles eram bons em fazer, mas não eram bons em transferir o conhecimento. Então ali teve também ter essa percepção de tipo, opa, esse ali, ele não é bom para apadrinhar, ele é bom para fazer sozinho, né? Então eu tinha que identificar também quem eram as pessoas chaves para colocar para apadrinhar e também como conectar as duas pessoas, né? Quem iria apadrinhar quem? Então tinha que ter essa percepção de ver quem funcionaria bem junto. Às vezes aquela pessoa é bom em pintura, então a dificuldade dele é pinturar, então dá para juntar, fazer um match dessas duas pessoas para conseguir um bom resultado, né? Daí dos dados que eu quero falar, eu vou falar do segundo apadrinhamento, que é onde a gente consegue ver essa evolução ainda mais gritante, porque daí tinha passado o primeiro, vimos as melhorias, adaptamos no segundo, né? Então, a média geral da turma, considerando todos, a média geral era 7,5. Ela passou a ser a 8,5 depois do apadrinhamento. Então, é um ponto percentual na turma, né? É muita coisa. É muita coisa. Dos apadrinhados antes era 6,4, então abaixo de 7, abaixo da média, né? E passou a ser 7,3. Então deixa o professor muito feliz, né?
E os padrinhos, eles também faziam a atividade. Então não era só, eu só vou ficar aqui te apadrinhando. Eu vou te apadrinhar e vou fazer o meu trabalho também. Então ele saiu de uma nota 9,1, os apadrinhados, para um 9,6. Então já quase chegando próximo ao 10, né? Então me deixa muito feliz esse resultado, porque no fim das contas o professor quer que todos consigam seguir aquela profissão, se encantar, atingir os resultados, então é gratificante para todo mundo, né? E nós estamos falando de números porque isso é uma planilha construída, então tem todos os dados, mas nós temos que falar aqui de desenvolvimento interpessoal, Exato. de desenvolvimento colaborativo, de trabalho em grupo, trabalho em equipe, não são grupos, são equipes diferentes, né? A própria habilidade de turma de fazer essa transição, de se perceber, olha, eu não consigo passar por, né? Teve isso também, né? Teve as pessoas que vieram até mim, os estudantes, e também uma coisa que foi muito legal, que eu passei uma lista de regras, né? Então, eu sou o padrinho, quais são as regras que eu tenho? É isso, ser padrinho é ser um exemplo, então eu não posso mexer no celular porque eu sou um exemplo. Né? Então tem eu passei uma série de regras do tipo, você precisa mostrar para o seu colega como que você faz para dar certo, né? Então... E a gente está num processo de aprendizagem industrial, até no comportamento profissional, claro, isso influencia. E de uma forma leve, porque é entre pares, né? Não é o professor pedindo. Não é o professor exigindo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? É o colega dizendo, né? Eu faço assim e funciona, né? E aí até falei para eles que se em outras atividades, com outros professores, né, eles sentissem dificuldade, que eles sempre poderiam acionar o padrinho deles, porque no fim das contas ele é um exemplo para ti. Então isso acabou acontecendo na turma e por isso que essa turma, depois a gente chega lá, mas essa turma se desenvolveu em todas as unidades curriculares, não só nessa onde foi aplicado. Até porque essa claro, onde tem uma carga horária maior, isso, né? Mas pôde se aplicar. E a resposta dos outros professores também foi muito bacana, né? Sim. E fazia parte do nosso problema, como passar isso para os professores. Gente, devido ao tempo, a gente vai encurtar um pouco algumas informações e a gente vai destacar esses minutos finais para o conselho de classe. Como Sim. foi esse fechamento? Olha essa história, muito legal. Foi o primeiro conselho de classe onde nenhum aluno foi reprovado. Isso é muito louco, porque todo ano, em exame, ficam pelo menos uns 7 estudantes. É bem comum, porque desenho requer muita prática, é difícil o processo, é muitas horas de desenho. Então acontece de vários alunos ficarem em exame. Esse ano ficou só um aluno em exame, e já deixou a gente super feliz. E esse aluno conseguiu atingir a nota de exame, então ele passou com o exame, né, não o conselho. Então a gente ficou super feliz, né? A Fernanda, né, que é a nossa orientadora pedagógica, ela bateu palmas no conselho de classe, porque ficou super feliz e a gente também ficou, porque é isso que a gente quer, né? No final das contas, a gente quer formar bons profissionais e que vão conseguir entregar no mercado de trabalho o que a gente está propondo aqui. E olha só, gente, essa amostra, né, esse projeto todo que está sendo desenvolvido, demonstra o interesse do SESI, do SENAI, do UniSenai em realmente colocar na indústria profissionais preparados, engajados. Então, eu acho que é a missão cumprida. Eu até queria fazer um comentário que eu acho que eu não falei, que teve casos de que uma pessoa que foi apadrinhada no primeiro apadrinhamento, na primeira recuperação paralela, se desenvolveu tão bem depois desse primeiro apadrinhamento que ele acabou virando um padrinho depois de alguém. Então, imagina como foi gratificante para esse aluno, né? Ele ficou super feliz. Eu vou ser um padrinho? Como assim, né? Então, consegui, né? Eu cheguei lá. Então, isso é interessante também, nada de lembrar. Então, gente, esse é o programa de apadrinhamento, desenvolvido aqui em parceria a técnica com a pedagógica, o talento do desenho com a psicopedagogia. Então foi um trabalho que para nós também foi um programa de apadrinhamento. Com certeza. Espero que vocês gostem. Se liga aí em todos os projetos maravilhosos que estão sendo desenvolvidos e trabalhados com vocês.
Valeu, tchau, tchau.